Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos envolva a todos em sua santa paz. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos do livro Nosso Lar. Hoje, dia 15 de julho. E assim, com muita alegria, damos início aqui ao nosso estudo semanal. Deixando desde já o nosso abraço àqueles amigos que assistem esses vídeos em outros dias, aqueles que acompanham lá pelo meu canal no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio. Nossos votos de muita paz a todos. Sempre uma alegria contar aqui com a presença das amigas e dos amigos que nos acompanham aqui online, nos ajudando a construir esse estudo de cada semana. Então assim vamos aguardando apenas uns minutinhos para a gente iniciar, tá bom? E o nosso abraço, nosso boa noite às amigas aqui, os amigos que já estão chegando, a Romilda Martiniano, a Cida Baldan, boa noite, a nossa amiga Edna Markovics, bem-vinda, a Loiva Karnoff, a Isabel Costa, muito boa noite. Obrigado, Edna. A Odete Oliveira, nosso boa noite. Obrigado pelo carinho, Odete. A Irani Zucatelli, também sempre conosco. Tudo bem, Irani? Boa noite. Aqui também a Rafaela. Legal, muito bem-vinda, viu, Rafaela? Aqui no Insta. Nós estamos transmitindo no Insta e no Facebook, tá bom, Rafaela? E todos os demais que já estão aqui conosco, nosso abraço. A Ercília Machado chegando aqui também. Muito boa noite, bem-vinda. Hoje então, amigos, nós vamos estudar o capítulo 45, intitulado No Campo da Música, tá legal? Aqui a Débora Medeiros também chegando aqui conosco pelo Instagram, boa noite. O Edson Fukuta, nosso amigo, tudo bem, Edinho? O Rafael Ducati também aqui conosco, boa noite. Muito bom, fico muito feliz com a presença de todos vocês. Vamos começar então. Então, Rafaela, na minha página no Facebook é Paulo Eduardo Sampaio, tá legal? Eu digo assim, que tem gente que prefere o Insta, né? Outros no Face tem um pouco mais de movimento, mais interação, né? Aí vê onde você ficar mais à vontade, mas muito bem-vinda, viu, para o nosso estudo. A Márcia Lima aqui conosco também, muito boa noite. Valeu, Edson. Então tá bom, que beleza, né? Bom, deixa eu aguardar só um minutinho, não sei se a Rafaela vai mudar para o Facebook. A Simone Menezes aqui chegando também, tudo bom, Simone? Eu entro sempre uns minutinhos, um pouquinho mais cedo, né, antes das 8, para dar tempo aí da gente aguardar uns minutos, né, para que o vídeo possa ser divulgado para mais pessoas aí. Legal, Rafaela chegando aqui no Face. Então vamos iniciar. Muito bem-vinda, Rafaela. Simone Menezes, tudo bem, Simone? Vamos lá, então, livro Nosso Lar, né? Para quem possa estar chegando. A Rafaela, creio que não estava acompanhando, pode ser, está começando aqui hoje, não sei, né, Rafaela? Então, livro Nosso Lar, capítulo 45, No Campo da Música.
Tá legal? Então o André Luiz começa o capítulo dizendo assim: à tardinha, Lísias convidou-me para acompanhá-lo ao campo da música. A Cássia Cesária aqui também. Bem-vinda, Cássia. Muito bem-vinda, viu? Muito legal. À tardinha, Lísias convidou-me para acompanhá-lo ao campo da música. É preciso distrair-se um pouco, André, disse ele gentil. Vendo-me relutante, acentuou: falarei a Tobias. A própria Narcisa consagrou o dia de hoje ao descanso. Vamos? Então aqui, amigos, já temos aqui um comentário, né, para a gente deixar, porque essa questão do descanso é algo tão importante, faz parte de uma das leis divinas, que é a lei do trabalho. Se vocês se recordam, lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, Kardec apresenta 10 leis morais e dentre elas está lá a lei do trabalho. E na lei do trabalho, o codificador estuda, né, com os espíritos a questão do descanso. Então o descanso faz parte da lei divina. Lógico que o descanso de uma forma sensata, em equilíbrio, nem pouco nem muito, né? Aquele descanso ideal. Os espíritos dizem, né, que nós devemos trabalhar no limite das forças, mas é preciso um momento de descanso, de elevação de pensamentos, consagrar aí um dia pelo menos da semana para as coisas espirituais, né, para a nossa religiosidade, para voltarmos mais à questão da interação com a família. Então todos esses detalhes precisamos também repor as forças do corpo, né? O descanso é uma necessidade. Então o que nós precisamos aprender é não sermos extremistas nem para mais nem para menos. Porque tem aqueles que querem buscar muito ociosidade, descanso em exagero, e tem aqueles outros que não se permitem descansar, apenas trabalham. Então de uma forma ou de outra aí acaba ficando prejudicial. Então, eles estão convidando aqui André Luiz para esse momento de descanso, visitando o campo da música, tá? Na colônia Nosso Lar. Eu, porém, observava em mim mesmo singular fenômeno. Não obstante a escassez dos meus dias de serviço, já dedicava grande amor àquelas câmaras. As visitas diárias do ministro Genésio, a companhia de Narcisa, a inspiração de Tobias, a camaradagem dos companheiros, tudo isso me falava particularmente ao espírito. Então aqui o André Luiz está fazendo aí um desabafo, né, construtivo, porque ele está mostrando para a gente que ele já estava realizando o trabalho com amor. Isso é algo essencial que deve ser observado por todos nós em nossa vida, mesmo aqui na matéria. O trabalho realizado com amor é outra coisa, né? Tem é um diferencial completamente, né, distante daquele trabalho mecânico. Então ele está dizendo aqui, dedicava grande amor àquelas câmaras, um lugar difícil, né, de espíritos doentes, enfermos, e ele fazia aquilo com muito amor. Então ele estava se sentindo ali já, vamos querer dizendo assim, estava até preocupado em deixar o trabalho para buscar o lazer, né? Não estava nem querendo muito, ele queria mais era trabalhar mesmo. Narcisa, Salústio e eu aproveitávamos todos os instantes de folga para melhorar o interior aqui e ali, suavizando a situação dos enfermos, que estimávamos de todo o coração, como se fossem nossos filhos. Olha que bonito, né? Então, nos momentos ali que dava uma trégua ao trabalho, eles buscavam não ficar ali ociosos, dedicavam-se a melhorar as condições de serviço, de oferecer melhores condições
para os enfermos, né, se sentirem melhores de uma forma mais acolhidos. Então eles aproveitavam até os minutinhos que sobravam do trabalho, que era já desgastante, para ofertar melhores condições aos enfermos. Isso é o trabalho, né, realizado com amor. Tudo bem, a Rose aqui, bem-vinda. O Diogo Guinho, nosso amigo, e todos os que estão aqui conosco, recebam o nosso abraço fraterno. A Edna Markovic dizendo, quanto amor dedicado ao próximo. É isso, né? Deixa eu ver aqui, a Ana Lúcia está dizendo, quando trabalhamos com amor parece que não cansa. É justamente, né? Gente, eu falo sempre isso, né? O trabalho, qualquer que seja ele, o trabalho mais bem visto por Deus, penso eu na minha ingenuidade, é aquele onde é realizado com amor. Não importa o grau de importância aqui perante os homens, né? Não importa se é o trabalho de um alto escalão do governo, um executivo, ou se é um simples operário. O que importa é, está sendo feito com amor ou não? Porque o trabalho com amor é como a Ana Lúcia está colocando, não vemos a hora passar. Diferentemente daquelas outras pessoas que trabalham ali, né, querendo que o dia termine, né? Então essas daí se desgastam muito mais, a hora parece que não passa. E quando a gente faz com amor, além de não percebermos, não nos cansarmos, né? O que acontece também? Levamos benefício para quem depende do nosso trabalho. Não preciso nem dizer, né, da diferença de um atendente que trabalha com amor e outro que não. Muita diferença, né, nós percebemos. Então é essa questão aí. Maria Isabel Rubatino está dizendo, hoje não estou bem, faça uma prece para mim. Puxa vida, Maria Isabel, tem esse mesmo, né, minha amiga? Tem dias que nós não estamos em boas condições, mas Deus te abençoe aí, viu? Ao final a gente faz uma vibração, deixa um copinho com água, né, para fluidificar, e Deus te abençoe, que os bons espíritos possam te amparar. Fátima Baldo, Graça Barbosa, dizendo, o trabalho com amor é gratificante. É justamente isso, né? Muito gratificante. Considerando a nova posição em que me encontrava, acerquei-me de Tobias, a quem o enfermeiro do auxílio dirigiu a palavra, com respeitosa intimidade. Recebendo a solicitação, meu iniciador no trabalho anuiu satisfeito. Ótimo programa. André precisa conhecer o campo da música. Então, o chefe ali, né, direto, o Tobias, né, quem André Luiz estava ali diretamente ligado, ele concordou que seria uma boa oportunidade para o André Luiz conhecer o campo da música, pois que ele não conhecia ainda. André Luiz já tinha aí vários meses, né, de colônia, e não conhecia ainda esse campo aí da música, né? E abraçando-me, não hesite, aproveite, volte à noite quando quiser. Todos os nossos serviços estão convenientemente atendidos. Aqui um outro detalhezinho pequeno, né? Mas a gente vai percebendo. Ele está dizendo, pode ir tranquilo que todos os serviços estão convenientemente atendidos, ou seja, lógico que eles não seriam irresponsáveis, né, de liberar um trabalhador que seria essencial para atender a emergência se não estivesse tudo sob controle. Então lá eles têm muito esse bom senso de buscar o lazer, o descanso, desde que as condições assim o permitam, né? Esteja em condições tranquilas. Acompanhei Lísias reconhecidamente. Atingindo-lhe a residência no Ministério do Auxílio, tive a satisfação de rever a senhora Laura e informar-me quanto ao regresso da abnegada mãe de Heloísa, que deveria retornar do planeta na próxima semana. A casa estava repleta de contentamento. Havia mais beleza no interior doméstico, novas disposições no jardim.
Olha que legal isso, né, amigos? A mãe de Heloísa, né? Heloísa, só relembrando, é a neta de Dona Laura, aquela jovem que desencarnou. Nós estudamos isso faz uns capítulos atrás, não sei se todos se recordam. Mas ela estava noiva, acabou desencarnando, chegou muito chorosa na colônia, estava ali num processo de reabilitação, né? E a mãe dela estava próxima de desencarnar também, estava aproximando o momento da sua desencarnação. E o André Luiz está dizendo aqui que a casa estava repleta de contentamento. Legal porque eles fazem tipo uma festa, né, para receber o desencarnante. Para nós aqui seria algo triste, né? Lamentável perder alguém, perder entre aspas, né? Nos sentirmos privados da presença física aí de alguém que desencarna. Para eles lá é festa, eles ficam esperando o retorno daquele ente querido. Assim como nós também esperamos aqueles que vêm para cá pela reencarnação, também fazemos festa, né? Ao nascer uma criança. E eles fazem festa após o desencarne, né? Recebendo esse familiar do lado de lá. Deixa eu ver, aqui tem um comentário. O Edson Fukuta, pessoal, às vezes me perdoe, eu vejo um que outro, não dá para ver todos, tá? O Edson Fukuta está dizendo: Deus ampare, acolhe e abençoe todos os irmãos encarnados e desencarnados que estão participando dos estudos. Assim seja, Edson, muito bom. A Graça Barbosa, André Luiz está fazendo um rodízio no plano espiritual, conhecendo um pouco de cada lugar. Então, é um pouco disso mesmo, né, Graça? Ele está começando ali pela regeneração, mas ele foi autorizado, é isso que a Graça falou mesmo. Ele foi autorizado a observar vários departamentos da colônia para poder nos transmitir, né, orientações do plano espiritual. E a Graça dizendo, né, eu não perdi meu filho, eu ganhei durante 36 anos, graças a Deus. Que bonito, viu, Graça? Muito legal essa tua fala, né? Um enfoque de outro lado, né? Não é perdeu. Tem que ver o que ganhou, né? Quanto tempo esteve junto dele. Muito bom, viu, Graça? Parabéns por essa visão, né? Bom, despedindo-nos, a dona da casa me abraçou e falou bem-humorada. Então, doravante, a cidade terá mais um frequentador para o campo da música. Tome cuidado com o coração. A dona Laura, né? Sempre bem-humorada. Tome cuidado com o coração, porque fortes emoções, né? Aguardava André Luiz ali nesse campo da música. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E sorrindo, com o nobre otimismo de sempre, acentuou: quanto a mim, ainda ficarei hoje em casa. Vingar-me-ei de vocês. Olha a descontração dela. Vingar-me-ei de vocês, porém, muito breve. Não me demorarei a buscar meu alimento na terra. O que ela está dizendo com isso? Que ela vai reencarnar, né? Então ela está querendo dizer: vocês vão aproveitar ali agora o lazer, o campo da música, mas em breve eu vou para a reencarnação e vocês ainda não. Vendo também a reencarnação com bons olhos. Olha o otimismo, amigos, desses espíritos mais conscientes, que compreendem, né, a importância de cada coisa. É lógico que a reencarnação é um momento de apreensão, de receio, né, por fracassar novamente, mas ela mostrando essa lição de ver com bons olhos. Azuleide Carvalho, querida amiga, dizendo aqui: oi Paulo, eu dei boa noite a todos, mas acho que não apareceu aqui, não sei o que houve. Azuleide, não tinha percebido não, às vezes passa rápido, mas não tinha visto. Muito bem-vinda, viu, Azuleide? Bom, vamos à frente. Em meio da alegria geral, ganhamos a via pública. Deixa
Deixa eu ver o Gerson Francisco também aqui. Boa noite, viu, Gerson? Bem-vindo, amigo. O Ailton está dizendo, pelo tempo que o livro foi escrito, Dona Laura já deve ter voltado. Verdade, né, Ailton? O livro é de 44, né? Se ela já estava prestes a reencarnar, tá certo. Já deve ter voltado mesmo. Muito bem pensado. As jovens faziam-se acompanhar de Polidoro e Estácio, com quem palestravam animadamente. Lísias, a meu lado, logo que deixamos o Aeróbus numa das praças do Ministério da Elevação, disse carinhoso: finalmente você vai conhecer minha noiva, de quem tenho falado muitas vezes. Então aqui está o detalhe do Aeróbus, acho que todo mundo já se recorda, né, o que é o Aeróbus. Aqueles que não estiveram conosco quando estudamos, o Aeróbus é um veículo de nosso lar, um transporte coletivo, né? Lá não tem veículos individuais, né? Tem esse transporte coletivo, é a espécie de um ônibus que viaja numa certa altitude, né? No ar, assim, no espaço, mas baixo, não voa alto como os aviões, voa numa distância pouco acima ali como se fosse aqui para nós dos fios, né, de eletricidade, dos postes, pouco acima. E ele tem aquela capacidade de baixar assim como um elevador, não precisa o pouso do avião, né? Então é muito prático, ele chega no lugar, ele baixa, as pessoas descem, sobem outros, ele sobe, ganha uma certa altura e viaja ali nesse nível um pouco acima do solo, tá legal? Só para relembrar, né? É isso mesmo, o Aeróbus, o dia que chegar aqui para nós, resolve o problema do transporte, né? Quem sabe a Terra aí um dia, a Simone Menezes aqui também, obrigado, Simone, dizendo que continua assistindo, está muito tarde. Sim, claro, a Simone que é de outro país, né? Boa noite, viu, Simone? Fica com Deus, muita paz. Que bom, a gente deixa gravado. Bom, aí ele fala aqui também que o André Luiz ia conhecer a noiva dele. O André Luiz vai achar um pouco estranho isso, né? Nós vamos falar aqui na sequência. Aí diz assim: é curioso, observei intrigado. Encontramos noivados também por aqui. Como não? Vive o amor sublime no corpo mortal ou na alma eterna? Lá no círculo terrestre, meu caro, o amor é uma espécie de ouro abafado nas pedras brutas. Tanto o misturam homens com as necessidades, os desejos e estados inferiores, que raramente se diferenciará a ganga do precioso metal. Então, o André Luiz achou um pouco estranho a colocação do Lísias, dizendo que ele iria apresentar a sua noiva lá na colônia, né, espiritual. O André Luiz perguntou, mas como assim? Né? Aqui também tem essas uniões afetivas, né, esses compromissos conjugais aí no caso, né? E ele está dizendo que o amor, né, que é vivido ali pelo casal na colônia, é muito mais puro, mais forte, mais nobre do que o amor em geral, né, aqui na Terra. Não vamos falar a regra geral, mas em geral, porque existem exceções. Mas é o que ele está dizendo, muitos aqui na Terra misturam esse amor com os desejos, estados inferiores, e aí perde a beleza, né, do amor. Aquilo que diz ser amor, muitas vezes não passa de uma paixão descontrolada, desvairada, né? Então Lísias continua dizendo, o André Luiz, a observação era lógica. Reconhecendo o efeito benéfico da explicação, prosseguiu então o Lísias dizendo, o noivado é muito mais belo na espiritualidade. Não existem véus de ilusão a obscurecer-nos o olhar. Olha que legal, né? Não existem véus de ilusão como tem aqui na Terra. Somos o que somos. Lacínia e eu, Lacínia, a noiva dele, né?
Lacínia e eu já fracassamos muitas vezes nas experiências materiais. Devo confessar que quase todos os desastres do pretérito tiveram origem na minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio. Então ele está dizendo que ele e a noiva que estão lá com esse compromisso no mundo espiritual já se uniram por outras vezes aqui quando encarnados, para a gente ver essa questão que é tão falada, que muitas vezes voltamos com as mesmas pessoas, né, com aqueles que temos afinidades, os dois ali pelo jeito já trilhando juntos algumas existências, já desenvolvendo ali um amor mais forte entre eles, né, buscando aquela condição que muitos dizem almas gêmeas, no sentido de uma afinidade mais forte. E isso só se conquista, amigos, depois de muitas e muitas experiências juntos. Depois de muitas vezes reencarnados juntos, é que essa ligação fica mais forte. Quando a gente vê um casal com um amor muito mais puro, muito mais belo, aquela ligação que a gente vê que é natural, não é forçada, isso vem de muitas reencarnações passadas. Não surgiu agora, né, do nada. E ele está dizendo que ele confessa que muitas vezes ele acabou atrapalhando esse relacionamento deles, porque ele está dizendo que tiveram lá desastres, né, de relacionamento. Ele vai explicar aqui agora na sequência. A liberdade que as leis sociais do planeta conferem ao sexo masculino ainda não foi devidamente compreendida por nós outros. Uma observação, né? Ele vai falar aqui de uma certa liberdade ao sexo masculino e uma certa restrição ao sexo feminino. Lembremos que o livro é de 1944. Hoje já vemos um pouco diferente a situação, né? Essa liberdade praticamente já é quase que por igual, né? Não tem aquela ideia mais de que a mulher é submissa, né? Isso era lá atrás, então ele está dizendo dessa época. Aí ele diz assim: raramente algum de nós a utiliza no mundo em serviços de espiritualização. A miúde, convertemos-la em resvaladouro para a animalidade. As mulheres, ao contrário, têm tido até agora a seu favor as disciplinas mais rigorosas. Na existência passageira, sofrem-nos a tirania e suportam o peso de nossas imposições. Aqui, porém, verificamos o reajustamento dos valores. Isso aqui que ele está dizendo, então, como eu já disse, era mais naquela época mais recuada, onde o homem tinha uma certa liberdade maior, né? O homem podia, por exemplo, sair sozinho, a mulher muitas vezes não tinha esse privilégio, né? A mulher ficava mais reclusa em casa, o homem se concedia o direito até de ter outros casos, né? A traição, no caso, que o homem achava até normal, é um absurdo nessa época que já vivemos. E que para a mulher, se a mulher ousasse qualquer tentativa nesse sentido, seria um absurdo. Então, essa diferença que ele está citando, de uma liberdade maior dos homens, e que ele está reconhecendo aqui que ele errou muito, por quê? Ele está dizendo, raramente algum de nós utiliza no mundo em serviços de espiritualização, ou seja, essa liberdade maior que fosse bem utilizada, e não para fins, muitas vezes, perversos, né, de traição, de mau uso dessa certa liberdade. Então ele diz que as mulheres sofriam a tirania e suportam o peso das imposições dos homens, porque era aquela época, né, de um certo machismo, né, onde o homem se sentia, a mulher, né, melhor dizendo, era tida como submissa ao homem. Então uma época mais difícil, que hoje a gente já vê bastante mudança aí nesse sentido, né? Boa noite, Diego, a todos os amigos que estão chegando aqui, muito bem-vindos, viu?
Isso, a Ana Lúcia está lembrando, inclusive na área profissional, isso mesmo. Até hoje vemos aí, né, diferença de... Hoje já melhorou bastante, a mulher já consegue fazer aquilo que era restrito aos homens apenas, certas profissões que eram apenas para os homens, hoje as mulheres já estão à frente. Mas até hoje, né, Ana Lúcia, ainda vemos uma desproporção com relação à remuneração. A mulher ainda não consegue, não em todos os casos, mas na maioria, ainda não consegue receber a mesma, não ter o mesmo reconhecimento do homem, né? Mas com relação às profissões já melhorou bastante. Mas naquela época também a mulher era principalmente tida como voltada mais ao lar, né? Coisa que eu vi, amigos, eu vejo até um ponto positivo, né? Que a mulher, quando era mais voltada ao lar naquela época, nós víamos uma possibilidade de uma educação mais plena, né? Mais integral, onde a mulher acompanhava de perto. Então hoje, a necessidade do trabalho aí, às vezes para o casal, faz com que muitas vezes a educação perca um pouco nesse sentido, né? Porque a figura materna está mais distante do lar. Então, se não souber usar bem o tempo que lhe sobra, né? Uma educação com qualidade, vamos dizer, né? Porque não vai ter muita quantidade de horas, teria que ser uma educação com mais qualidade. Naquela época teria esse benefício, a mulher ficava voltada mais ao lar, né? A Bruna Souza está dizendo aqui, infelizmente as mulheres confundiram o feminismo, né, com o feminino. Então, essa ideia, né, da mulher buscar o seu espaço, né, Bruna? Ela tentou... tudo que a gente faz, geralmente acontece isso, às vezes extrapola, né? Então, também essa questão da mulher buscar os seus direitos, né, caiu num outro ponto extremista muitas vezes, né? Então, a Bruna colocando a mulher é o pilar ali, né? Ela fala o pilacho, acho que saiu, não sei se saiu incorreto aqui, mas eu entendi, no sentido que a mulher é a cabeça ali, no sentido do lar, né? O coração, né? A mulher é essencial. A Graça está dizendo, sou educada até hoje, acho que a Lei Áurea não passou aqui não. Não, muito legal. É que assim, as mudanças ocorrem, né? A gente tem que acompanhar a evolução, novos tempos, mas sempre tendo aí o bom senso, né? De não exceder, né? Muito nas mudanças. Aí aqui na sequência, amigos, o Lísias vai apresentar uma frase que eu acho muito bela, eu até cito ela em algumas palestras que eu realizo, porque aí ele vai fechar esse comentário dele dizendo assim: só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Parece paradoxo, todavia é a expressão da verdade. Olha que interessante, só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Parece mesmo paradoxo, porque a gente poderia dizer, se alguém obedece, essa pessoa não é livre. A partir do momento que ela tem que obedecer, como que ela é livre? Mas vejam o pensamento do Lísias. Ele está querendo dizer obedecer às leis divinas. A partir do momento que a criatura, qualquer um de nós, desperta, né, reconhece-se como um espírito imortal, compreende que as leis de Deus são feitas para a nossa felicidade, então nós passamos a acatar mais a lei divina, passamos a fazer a vontade do Pai, ou seja, nos submetermos aos desígnios divinos. E a partir do momento que assim agimos, seremos cada vez mais livres. Em qual sentido? Livres no sentido, primeiro, de nos libertarmos de tudo aquilo que nos aprisiona, as coisas da matéria, os apegos, os interesses rasteiros, né, que a matéria nos aprisiona, no sentido das más paixões. E aí o que acontece? O espírito, quanto mais vive de acordo com as leis de Deus, quando reencarna,
esse espírito é absolutamente livre para escolher suas novas reencarnações. Ele não fica preso às expiações dolorosas, vocês estão entendendo? Então, nossa meta, amigos, é nesse sentido, nesse momento evolutivo em que estamos. Nos libertarmos das reencarnações expiatórias, ou seja, evitarmos de fazer o mal e fazermos todo o bem que está ao nosso alcance, para que a gente consiga cada vez mais liberdade para planejar as futuras existências. Aí diz assim: contudo, indaguei, tem você em mira novos planos para os círculos carnais? Porque está falando da noiva dele. Nem podia ser de outro modo, explicou ele, pressuroso. Necessito enriquecer o patrimônio das experiências. E além disso, minhas dívidas para com o planeta são ainda enormes. Lacínia e eu fundaremos aqui, dentro em breve, nossa casinha de felicidade, crendo que voltaremos à Terra precisamente daqui a uns 30 anos. Olha que legal, né? Então ele está dizendo que ele e a noiva Lacínia tinha já na colônia um compromisso, já estavam ali criando, formando seu lar no mundo espiritual, já tinham ali um compromisso desde o momento ali que estavam desencarnados, se preparando para vir à Terra e se unirem novamente pelos laços do casamento. Então, desde a colônia, eles já tinham esse compromisso, já estavam formando ali o seu lar espiritual, preparando-se para o retorno, que eles estavam prevendo para mais ou menos 30 anos. Que legal, né? Então ali eles já têm mais ou menos o plano de quanto tempo que eles voltarão, né? Porque aqui nós não sabemos quanto tempo voltaremos para o mundo espiritual. Não sabemos se vamos desencarnar bem idosos ou se vai ser antes, mas lá eles têm uma previsão mais ou menos, né, ajustada com os mentores de quando eles devem retornar à Terra. E já estavam com esse compromisso assumido. O Ailton está dizendo, eles quando acabarem de pagar a casa, vão voltar para cá. O Ailton está lembrando, né, amigos, porque quando nós estudamos lá o Bônus Hora, foi falado sobre as casas, né, em nosso lar, que tem um certo valor, né, como se fosse ali um valor aquisitivo, né, que eles pagam com o Bônus Hora. Então é isso que o Ailton está se referindo, né? Bom, o que mais aqui? Havíamos alcançado as cercanias do campo da música. Luzes de indescritível beleza banhavam extenso parque, onde se ostentavam encantamentos de verdadeiro conto de fadas. Fontes luminosas traçavam quadros surpreendentes, um espetáculo absolutamente novo para mim. Então, a hora que ele aproxima do campo da música, imagina ele começar a ver essas belezas, né? Muitas luzes, como ele está dizendo, fontes luminosas, né? Quem tem a possibilidade de ver, né? Aqui na minha cidade tinha uma também, né, pessoal? Mais simples, mas que já mostrava essa beleza, né, do jato de água, com a luz projetada de várias cores. Então é uma coisa bonita de se ver, né? Então esse campo da música lá já mostrava esse quadro belo, tanto visual quanto, né, o áudio também, as músicas que estavam ali sendo executadas. Deixa eu ver aqui, tem um comentário da Loiva, eu não consegui ver na hora. A Loiva está dizendo, mesmo nesse caso, pode acontecer de não ficarem juntos aqui na Terra, certo? Vá que conheça outras pessoas. Bem lembrado, né? A Loiva está certa. Porque vejam, né? Eles têm esse compromisso, vamos dizer assim, selado lá no mundo espiritual, né, Loiva? Já está o compromisso firmado. Mas, como sabemos, livre-arbítrio é livre-arbítrio. Chegando aqui, encarnaram-se, né? Vão se conhecer um dia, mas, como a Loiva lembra,
Quem sabe pode surgir nesse meio do campo deles aí, né? Uma outra pessoa e possa fazer com que eles desviem o rumo do compromisso assumido. Isso pode acontecer mesmo. Para a gente ter essa consciência, bem lembrado aí pela Loiva, de que não está tudo determinado, senão a gente enfrentaria uma fatalidade, né? Tudo escrito. Não é bem assim. Existe planejamento, mas planejamento não significa que tudo aquilo vai ocorrer da forma como foi planejado, certo? Bom, continuando. Tem uns capítulos que são mais longos aí, né, pessoal? A gente acaba demorando um pouco. Antes que pudesse manifestar minha profunda admiração, Lísias recomendou bem-humorado. Lacínia sempre se faz acompanhar de 2 irmãs, as quais, espero, faça você as honras de cavalheiro. É engraçado esse ponto aqui. Mas, Lísias, respondi reticencioso, considerando minha antiga posição conjugal, você deve compreender que eu estou ligado a Zélia. Olha o André Luiz. Então o Lísias dizendo que a noiva tinha 2 irmãs que iam juntas com eles, né, acompanhando ao campo da música, e o Lísias pedindo para o André Luiz, né, fazer companhia a elas, estar junto ali, conversar com elas, né, estar ao lado, ser ali, como ele diz, fazer as honras de cavalheiro. E o André Luiz, à primeira vista, acha meio absurdo, porque aquela visão, né, de compromisso com a ex-esposa, a Zélia, que ele fala aqui, era a esposa dele aqui na Terra. Então ele ainda se achando ligado a Zélia. E além disso, o que teria de mais, né, ele fazer companhia para as jovens? Então o Lísias vai dar um puxão de orelha nele aqui. A Graça. Não, Graça, não desviou não. Tem casos aí que é necessidade de encontrar mesmo, viu, Graça? A Nilda Kretenberg aqui conosco também, boa noite. Então, aí eu estou lembrando, a Zélia já até o esqueceu, né? A Zélia já tinha partido para outro casamento e ele ali preocupado. O enfermeiro amigo, nesse instante, riu a valer, acrescentando, era o que faltava. Ninguém quer ferir seus sentimentos de fidelidade. Não creio, no entanto, que a união esponsalícia deva trazer o esquecimento da vida social. Não sabe mais ser o irmão de alguém, André? Olha que dura, né? Que verdade isso. Porque, amigos, aqui nesse ponto é lição para a gente também. Eu estou cansado de ver aí, muitas vezes, casais, né? Que tem um pouco desse problema de um ciúme exagerado. Porque, vejam, não é porque a pessoa está casada que eles não podem ter, né, fazer uma atividade com um amigo, por exemplo, né, ter uma convivência social. Que problema que tem nisso a partir do momento que tem consciência do relacionamento, que são respeitosos? Então, a gente percebe isso na Terra também. Não tem nada demais, é até saudável, por exemplo, né, às vezes o casal fecha-se ali no relacionamento, não permite que um libere o outro para sair com os amigos. Qual o problema tem nisso, né? Então aqui o Lísias está falando para o André Luiz, que ninguém está dizendo para ele não ser fiel à ex-esposa, mas apenas uma convivência de irmãos ali, né? Uma convivência fraterna, não tem nada de errado nisso. A Graça sempre brincando, hein, Graça? Ri-me desconcertado e nada pude replicar. Nesse momento, atingimos a faixa de entrada, onde Lísias pagou gentilmente o ingresso. Lembrando que em nosso lar, eles têm essa cobrança, né, de alguns privilégios. Por quê? Já falamos isso lá quando estudamos o bônus hora. Eles têm uma espécie de um dinheiro em nosso lar, que é o bônus hora.
né? Cada hora trabalhada eles recebem um bônus hora. E eles juntam esse bônus hora para alguns privilégios, como esse campo da música, divertimento, como para vestuário especial, né? Para alguns outros recursos, para adquirir uma casa. Então eles usam o bônus hora. E aqui o Lises pagou para o André Luiz, que não tinha, acho que pode ser que não tivesse ainda juntado esse bônus hora, né? Ou não estava ali com ele. Que mais? Notei ali mesmo grande grupo de passeantes em torno de gracioso coreto, onde um corpo orquestral de reduzidas figuras executava música ligeira. Caminhos marginados de flores desenhavam-se à nossa frente, dando acesso ao interior do parque em várias direções. Então, a hora que eles chegaram, né, no campo da música, ele está dizendo que percebeu ali tipo um coreto, né, aqueles coretos tradicionais aí mais antigos, e uma orquestra simples estava tocando nesse coreto, e aí ele percebia uma estrada florida que levava ao centro lá do campo da música. O centro não era esse coreto era na chegada ali, certo? Ele ia encontrar uma condição muito mais bela lá no centro do campo da música. Aí ele fala aqui, aí ele continua dizendo: observando minha admiração pelas canções que se ouviam, o companheiro explicou: nas extremidades do campo temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo, dos que ainda não podem entender a arte sublime, mas no centro temos a música universal e divina, a arte santificada por excelência. Então, amigos, é o seguinte, na chegada ali do campo da música, né, ele está dizendo nas extremidades, como se fosse na volta, né, do campo da música, a hora que chegava, tinha uma música ali sendo executada, mas música mais simples. Vamos dizer como se fosse uma música para atender a alguns gostos musicais, né? Alguns espíritos ali se identificavam com aquela música que não era a música principal que seria oferecida naquele campo da música. Aí ele está dizendo aqui: para aqueles que ainda não podem entender a arte sublime. Então eram espíritos menos assim voltados para a música mais bela, para a música mais santificada. Era aquela música mais comum, né? Assim como nós temos aqui na Terra, a gente poderia comparar a música clássica, que é uma música mais sofisticada, né? Uma música mais trabalhada, e uma música mais aí, estilos, né? Vários, que cada uma atendendo a cada gosto de cada um, né? Por isso que a gente diz, esse estilo eu não gosto, o outro eu gosto. Então tem música lá para todo gosto, certo? O Edson está dizendo aqui: Paulo, será que os músicos, trabalhadores do campo da música recebem bônus hora ou só faziam por caridade? Não, Edson, creio que todo trabalho lá tem bônus hora, né? Porque não é no sentido de se enriquecer, é no sentido de um reconhecimento para mensurar realmente o que tem feito, né? O Edson está dizendo que na entrada era música pop. Então, aí poderia ser como se fosse na entrada para nós, né? Uma música pop, ou ali um samba, ou ali né? Depende aí, cada estilo, né? Não vamos brigar aqui por causa dos estilos agora. Mas o principal é que lá no centro do campo é que estaria sendo executada a música mais sublime, né? A música mais bela estava concentrada lá no centro. Com efeito, depois de atravessarmos alamedas risonhas, onde cada flor parecia possuir seu reinado particular, comecei a ouvir a maravilhosa harmonia dominando o céu. Na terra, há pequenos grupos. Olha que legal que ele vai dizer agora.
na terra há pequenos grupos para o culto da música fina e multidões para a música regional, não é verdade? Aqui na terra, quem gosta de música mais apurada, uma música mais clássica, mais trabalhada, é minoria. A maioria gosta de música regional, né? Dos estilos, do rock, como está dizendo aqui, do pagode, do samba, de tudo, né? A maioria sertanejo, universitário, a maioria foca mais nesses estilos, né? E uma minoria teria aí um estilo mais refinado, de uma música mais trabalhada, a música clássica, né? A música erudita, como está dizendo aí o Ailton. Aí ele diz aqui, lá, contudo, verificava-se o contrário. O centro do campo estava repleto. Entenderam? Então, lá em nosso lar, a música regional é buscada por uma minoria de espíritos. A maioria dos habitantes de nosso lar buscam essa música mais sublime, a música mais erudita, a música mais que não se compara ainda com a nossa, pessoal, que não a eu está dizendo, música erudita, música clássica. A nossa música, por mais bela que seja, não se compara à música da colônia espiritual, de uma colônia como nosso lar. Para a gente ter uma ideia da elevação da música, né? Então lá, como os espíritos já estão voltados mais para a busca de espiritualização, eles buscam mais essa música que trabalha os sentimentos, né? Que os ajudam a elevar o padrão vibratório. A Ana Lúcia está dizendo que é parte da minoria. Então, que bom, né? Eu também aprendi a gostar de música clássica, gosto muito da música. Eu acho assim, cada música, né, pessoal, tem momentos para cada música aqui na Terra. Acho que a gente concorda com isso. Tem momentos que cai bem o estilo de música, né? Para outro estilo. De repente você está ali mais para refletir, né? Mais assim, sozinho, precisa de uma música mais suave, mais tranquila. Então tem música para cada momento, mas a gente deve buscar perceber a beleza da nossa música mais trabalhada, como a música clássica. É uma música que mexe mais com os sentimentos, né? Nos eleva o pensamento, então a gente precisa aprender a refinar o gosto também, né? Para a gente perceber essas belezas aí. Muito bom, Graça também. Aí ele diz, eu havia presenciado numerosas agregações de gente. A pessoa está comentando aqui agora, né? É verdade, né? Tem cada música aí que a gente não pode dizer que é música não, né? Complicado. E a Leonora dizendo que concorda plenamente. Pois é. Infelizmente aqui na Terra, né? Nós vemos um problema da questão comercial, né? As mídias, a música aqui na Terra, a gente vê muito isso. Aqueles que são verdadeiros músicos, muitas vezes estão esquecidos. E quem está fazendo sucesso é quem a mídia vende. Porque a televisão, o rádio, vai colocar quem eles quiserem. Então a gente vê aqui muitas vezes uma inversão de valores, né? Nós vemos o bom músico esquecido, e nós vemos aquilo que nem poderia se chamar música fazendo sucesso. Então, infelizmente, aqui na Terra, a mídia, né, domina. E lá na colônia não seria bem desse jeito, não. Totalmente, né, Rafael? Infelizmente, é isso que a gente percebe. A Bruna está dizendo, geração TikTok. Pois é, complicado. Mas vamos seguindo, né? Nós estamos fazendo parte desse momento evolutivo da Terra, vamos enfrentando as situações aí, né? O Ailton dizendo que deve ter consequências. Pois é. O Edson Foucault está dizendo, os músicos são inspirados e muitas vezes não pelos planos superiores. Inspiração, nós vamos ver aqui, Edson vai falar um pouquinho dessa inspiração musical também, é bem interessante. Aí ele diz, eu havia
presenciado numerosas agregações de gente na colônia e extasiara-me ante a reunião que o nosso ministério consagrara ao governador, mas o que via agora excedia a tudo o que me deslumbrara até então. O André Luiz está dizendo, né, que ele já teve em outros momentos de reuniões na colônia, com muitos espíritos, né, aquela aglomeração em torno ali do governador, mas que ele disse que não se comparava a esse momento de reunião ali em torno do campo da música. A nata de nosso lar apresentava-se em magnífica forma, olha que legal, né? Os espíritos mais nobres, mais sábios, mais evoluídos, estavam todos ali desfrutando desse momento de lazer, né? Além de lazer, também de espiritualização, porque a música é um canal, né? Para nos elevar aí o padrão vibratório. E ele diz, olha que interessante, ele fala agora, não era luxo nem excesso de qualquer natureza, o que proporcionava tanto brilho ao quadro maravilhoso. Era a expressão natural de tudo, a simplicidade confundida com a beleza, a arte pura e a vida sem artifícios. O elemento feminino aparecia na paisagem, revelando extremo apuro de gosto individual, sem desperdício de adornos e sem trair a simplicidade divina. Grandes árvores, diferentes das que se conhecem na terra, guarnecem belos recintos iluminados e acolhedores. Eu achei muito legal isso que ele falou aqui, porque, primeiro que ele fala aqui, né? A expressão natural de tudo. A simplicidade confundida com a beleza, a arte pura e a vida sem artifício. A gente vai percebendo com a maturidade, né, com as experiências da vida, que a simplicidade faz toda a diferença. Às vezes aqui na Terra nós preocupamos tanto com coisas excessivas para trazer mais luxo, mais beleza, que perde, né, aquela simplicidade natural, a coisa mais simples, que muitas vezes é o mais belo. E ele fala que o elemento feminino aparecia revelando extremo apuro de gosto, sem desperdício de adornos. Porque vejam, não é crítica não, pessoal, mas acho que a gente deve reconhecer que muitas vezes as mulheres aqui na Terra, a pretexto, né, de exibir uma beleza, buscam, né, lançam mão de recursos, eu diria extravagantes até, né? Então perde um pouco daquela beleza. A gente está vendo hoje uma coisa artificial, né? Tanto nos corpos, as mulheres aí, não estou fazendo crítica, acho que cada um sabe o que deve fazer, né? A plástica, a beleza, buscar se melhorar, né, para viver melhor, é muito saudável, muito válido. Mas a gente percebe às vezes um excesso, né? Um excesso de busca de coisas externas para melhorar a beleza. Então a mulher muitas vezes, no meu entendimento, tá? Me perdoe se eu estiver equivocado, mas a mulher muitas vezes, a pretexto de se mostrar mais bela, ela perde aquela naturalidade, perde a essência, né? A simplicidade, que é o que ele está dizendo aqui. O elemento feminino se apresentava lá sem excessos, né? Sem desperdício e sem trair a simplicidade divina. Porque as mulheres têm uma beleza natural, né? Uma beleza, ele está dizendo aqui, simplicidade divina. Olha que bonito isso. Então, esse excesso, essa busca de mostrar beleza, eu acho que a mulher aqui na Terra tem se perdido muitas vezes, né? Num excesso aí de busca apenas da beleza física, endeusando o corpo. É complicado isso, né?
Ana Lúcia está dizendo, como se diz, menos é mais. Pois é, a simplicidade, né? A Edna está dizendo, muitas estão perdendo a vida. Sim, né? Quantas cirurgias sendo feitas aí, né? No sentido de colocar, né? Tudo superficial no corpo e acaba complicando, né? A Loiva está dizendo, acho que aqui tem muita competição e a necessidade de aceitação do outro, das outras pessoas. Pois é, né? Mas parece, né, Loiva e amigos, que fica uma preocupação apenas com o lado físico, né? Parece que a beleza plástica é o que resolve. É uma preocupação excessiva com a beleza física. E a beleza da alma? Esquecem-se. O que é mais importante é a beleza da alma, que às vezes o corpo não tão belo pode retratar uma alma iluminada. E aqueles que têm olhos de ver enxergarão essa alma bela mesmo em um corpo sem muita beleza física, né? Então eu acho que precisaríamos rever aí alguns valores, né? A Leonora dizendo, as jovens senhoras de hoje não querem envelhecer. Então, outro problema, né, Leonora? Porque a gente deveria aceitar cada fase da vida. Envelhecer faz parte do ciclo da vida. Então, quando a gente excede, né, nessa busca de beleza plástica, então tem problema mesmo com lidar com a velhice, né, com essa idade mais madura, acaba muitas mulheres se desesperando, né? Então, a Rafaela dizendo, por isso é importante não julgar um livro pela capa. Bem colocado, né, Rafaela? Muito boa colocação. Analisar o livro pela capa é esse problema, né? A beleza plástica não sabe o conteúdo do livro, como não sabe o conteúdo, o que tem a alma dentro daquele corpo, né? Daquela beleza plástica, às vezes não tão bela, pode ter uma alma iluminada. Esse é o problema, né? E eu acho que nós estamos num momento que as pessoas buscam muito a beleza plástica, muitos, né? Não todos, mas muitos focam apenas no exterior, né? Querem apenas, por isso que a gente vê que isso não é amor, isso é paixão, né? Buscam apenas o atrativo para os olhos, para o sentido corporal, então perde muito com essas escolhas aí equivocadas, né? Ei, Graça. A Graça sempre deixa uma boa aí, né? Muito legal. Vamos à frente. O Ayrton está dizendo, quem está mexendo na capa do livro está borrando todas as páginas. Pois é, né? Às vezes se prende na capa, né? E deixa a essência. Bom, deixa eu ver aqui onde eu parei agora. Não somente os pares afetuosos demoravam nas estradas floridas. Grupos de senhoras e cavalheiros entretinham-se em animada conversação, valiosa e construtiva. Não obstante sentir-me sinceramente humilhado pela minha insignificância ante aquela aglomeração seletíssima, experimentava a mensagem silenciosa de simpatia no olhar de quantos me defrontavam. Então, aqui ele está começando a dizer, pessoal, observando que os grupos entretinham conversas edificantes. Outro ponto importante que nós precisamos aprender muito. Aqui nós nos reunimos e muitas vezes a conversa nossa descamba, né? Para teor aí menos edificante, tudo bem que é bom também jogar a conversa fora, mas a gente precisaria também saber selecionar o teor das nossas conversas. E lá então André Luiz está dizendo que ele se sentia inferior, né, comparando-se com os outros, mas que os outros, né, acolhiam André Luiz com um olhar de simpatia. Ouvia frases soltas referentes aos círculos carnais. Contudo, em nenhuma palestra notei o mais ligeiro laivo de malícia
ou de acusação aos homens. Discutia-se o amor, a cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante, mas todos os comentários tendiam à esfera elevada do auxílio mútuo, sem qualquer atrito de opinião. Olha que beleza, né? É outro nível, né, pessoal? Eles conversando sobre assuntos da terra, mas respeitosamente, de forma que não cabia ali nenhuma acusação, por mais que percebessem, né, os equívocos de nós encarnados, nenhuma acusação, nenhuma nota de malícia, né? Então era aquela conversa mais elevada mesmo, sem atrito de opinião, ou seja, quantas conversas nossas que criam aí as brigas, as discussões, né? Então lá eles têm essa habilidade do diálogo fraterno, respeitoso. Outro ponto que nós precisamos aprender muito com eles, né? Querida amiga Eliana Araújo aqui no Insta, tudo bom, minha amiga? Bem-vinda, viu? A Regina Souza dizendo aqui, para a essência e tudo posso, até achar linda a capa, mas meu gostar na essência na alma. Legal, Regina, né? Tem que ver o interior, né? Ver o conteúdo, né? Para não ficarmos presos aí nas aparências. Observei que ali o mais sábio restringia as vibrações do seu poder intelectual. Olha que legal. Ao passo que os menos instruídos elevavam, quanto possível, a capacidade de compreensão para absorver as dádivas do conhecimento superior. Era mais ou menos assim, os intelectuais, os espíritos mais poderosos intelectualmente e mais elevados espiritualmente, não se mostravam, não mostravam todo o seu potencial para não humilhar os outros. E os menos evoluídos ou menos capacitados intelectualmente se esforçavam para buscar entender o máximo do que era ofertado pelos outros mais nobres. Então ali vocês entenderam que era uma aproximação. Os mais altos desciam e os menos elevados tentavam subir, né, o entendimento para absorver mais. Em palestras numerosas, recolhia referências a Jesus e ao Evangelho. No entanto, o que mais me impressionava era a nota de alegria reinante em todas as conversações. Já pensou que maravilha, né? Em todas as conversas, a alegria reinante. Não era aquelas conversas deprimidas, né? Pessimistas. Quantas vezes a gente se reúne aqui, vai conversar com alguém, ou em grupo, e a conversa fica na lamentação, fica no pessimismo, analisando as questões aflitivas do momento, julgando este ou aquele proceder desta ou daquela pessoa, comentando notícias trágicas. Então a gente perde muitas vezes aqui nas nossas conversas, deixando, né, que a conversa siga aí para rumos infelizes, pessimistas. E lá não, lá sempre alegria reinante. Ninguém recordava o mestre com as vibrações negativas da tristeza inútil ou do injustificável desalento. Jesus era lembrado por todos como o supremo orientador das organizações terrenas, visíveis e invisíveis, cheio de compreensão e bondade, mas também consciente da energia e da vigilância necessárias à preservação da ordem e da justiça. Uma maravilha, né? Porque lá eles sabem conduzir a conversa de uma forma produtiva para que mantenha-se a alegria entre todos, a esperança, né? Bons pensamentos. E quando se falava de Jesus, não focavam no lado triste da sua passagem, mas em tudo de belo e de bom que Jesus nos ofertou. E isso é um exemplo para nós, porque muitos aqui de nós, quando falamos de Jesus, lembramos dele na cruz. É outro ponto complicado.
é preciso lembrar de Jesus vivo. Jesus não está morto. Então muitos religiosos focam, né, se mantêm presos ao Cristo crucificado. Recordam-se de sua paixão, de todos os seus sofrimentos, mas esquecem-se de que Jesus continua mais vivo do que antes, atuante, presente em nossa vida, né? Então é essa a ideia. Que mais aqui? Eu estou avançando um pouquinho mais rápido, amigos, porque já passou da 1 hora e eu não gosto de extrapolar muito do horário, tá? Aquela sociedade otimista encantava-me. Diante dos olhos tinha concretizadas as esperanças de grande número dos pensadores verdadeiramente nobres da terra. Então, André Luiz ficou encantado, né, com aquela sociedade, com conversas tão edificantes, com pensamentos tão elevados, com respeito mútuo, né, com fraternidade. Era outro nível, né, que a gente precisa aprender muito nesse sentido. Grandemente maravilhado com a música sublime, ouvi Lísias dizer: nossos orientadores em harmonia absorvem raios de inspiração nos planos mais altos, e os grandes compositores terrestres são, por vezes, trazidos a esferas como a nossa, onde recebem algumas expressões melódicas, transmitindo-as, por sua vez, aos ouvidos humanos, adornando os temas recebidos com o gênio que possuem. Olha que bonito isso, né? Muitos compositores da Terra buscam inspiração no mundo espiritual. Isso é bonito, porque às vezes o compositor aqui terrestre pode despertar certo dia aqui, né, ao acordar, e já buscar o seu instrumento ou o seu papel e ali deixar uma letra, uma melodia, dizendo que foi inspirado, mas não sabe como. E muitas vezes trouxe a inspiração do mundo espiritual, dessas músicas maravilhosas que lá são executadas, né? E eles trazem para cá, porque recebem a inspiração de lá e conseguem, né, dentro das suas possibilidades, trazerem daquela inspiração para transmitir a nós outros músicas mais belas aí, né, que nos motivem aí, que nos elevem o pensamento. O universo, André, está cheio de beleza e sublimidade. O facho resplandecente e eterno da vida procede originariamente de Deus. O enfermeiro do auxílio, todavia, não pôde continuar. Fôramos defrontados por gracioso grupo. Lacínia e as irmãs haviam chegado, e era preciso atender aos imperativos da confraternização. Então ali foram interrompidos, né? Parece que vai continuar um pouco aí sobre isso no próximo capítulo. Fica aí para a nossa próxima segunda-feira. Mas creio que foi interessante também esse capítulo, né? Falando dessa música mais bela e também dessa sociedade espiritual de nosso lar, né? Espíritos que aprenderam ali a conversar, a conviver de uma forma muito mais digna, mais edificante, que nos ajuda a repensar muitas formas de conduta nossa, né? É lógico que nós aqui já estamos buscando essa atitude, né, de mais otimismo, de mais respeito, mas muitos na Terra ainda não conseguem essa virtude, né, do respeito, da elevação moral, das falas mais edificantes. Muito a gente tem a aprender nesse sentido, né? O Ailton está dizendo, foi lindo, né, Zuleide? Legal mesmo. A Edna aqui agradecendo. A Graça dizendo que pode ir até amanhã sem problema, né, Graça? Nem todos, né? Aqui o Ailton está dizendo, me lembrou a música A Viagem, que é obra-prima do Roupa Nova. Legal, né? Assim como essa, tantas outras músicas, né? Gosto muito também de uma música do Beto Guedes, né? Beto Guedes também acho que é um compositor que foi muito inspirado aí
A própria música também que o Roberto recebeu, né? Aquela música O Homem, que é uma letra espírita, né? Então assim, a gente tem muitas músicas, Sal da Terra, era essa que eu estava lembrando, viu, Bruno? Sal da Terra, música maravilhosa, adoro Beto Guedes, né? Então a gente vê que compositores aqui muitas vezes receberam inspiração mais alta, né? A gente vê música, muitas letras que não são assim transcendentes, né? Letras especiais, né? Isso é música. Infelizmente nem todas, né? A gente vê certas coisas aí que dizem que é música que é complicado. A Fátima Baldo dizendo aqui, obrigado Paulinho por essa aula, temos que conscientizar que só com o desencarne podemos ver todas essas belezas. Um dia voltaremos para lá, né, Fátima? Vamos já aprendendo aqui para nos prepararmos quando chegar a nossa vez, né? Almir Sater está dizendo a Gorete, muito bem lembrado, né? São muitos, né? Compositores maravilhosos aí. A Rafaela dizendo Anunciação, olha então, quantas músicas, né? Bonitas, muito belas, né? A gente poderia listar aqui muitos. Infelizmente, né, amigos, esses compositores maravilhosos nem sempre são reconhecidos, né? Essa injustiça, inversão de valores que muitas vezes existe aqui. Pessoal, deixa eu deixar um recadinho aqui já antes que eu me esqueça. Aqueles que estudam também comigo na quarta-feira, né, temos o estudo da quarta, que nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, esta semana precisarei fazer o estudo na quinta, ao invés da quarta, tá bom? Me perdoem aqueles que não for bom para essa mudança, mas só essa semana, na quarta eu não poderei. Então o estudo desta semana será na quinta-feira, Evangelho de Mateus, tá legal? A Loiva aqui, boa noite, Loiva, até a próxima segunda. A Graça dizendo, Roberto Carlos, uso divino, olha aí, né? Vai lembrando. O Ailton não queria voltar, não? Ei, pessoal, vamos fazer então a nossa prece final, aqueles que quiserem. A Regina, gratidão, obrigado, Regina. Que bom, né? Legal, então, Zuleide. A Loiva dizendo que foi bom, quinta pode. Isso é que é duro, né? É bom para um, não é bom para outro. A quinta-feira eu não escolhi a princípio, porque é um dia que é comum, né, ter muita palestra. Então, quando eu fiz a escolha da quarta, foi pensando em um dia que não tivesse muito compromisso de palestra. Mas eu sei que a quinta é um dia mais tranquilo, né? Para alguns. Então fica assim, na próxima quinta-feira, tá bom? Vamos fazer a nossa prece final, então? Obrigado, Romilda. Muito obrigado, fico feliz. Sempre quietinho aí, mas ouvindo, né? Isso é bom. A gente fala muito às vezes, mas quem está quietinho é quem está aprendendo e quem vai pôr em prática, né? Como aquela historinha do homem que ficava lá no fundo do centro, né? Legal, Rafael, um abraço, meu amigo. Vamos então buscar agora elevar o nosso pensamento. Vamos tentar pensar, amigos, nessa hora, na figura de Jesus. Lembremos daquelas cenas que vimos em filmes ou que imaginamos pela leitura do Evangelho, quando Jesus subia no monte para orar ou para falar, para ensinar. Imagina Jesus abrindo os braços para aquele povo tão carente, aquelas pessoas tão necessitadas de amparo, quantos enfermos, quantas pessoas sofridas, pois havia aquele cativeiro, né? aquela certa escravidão, aquele povo que já estava cansado de tantas lutas, e quando perceberam a luz de Jesus, aquele amor incomparável, aquele homem que acolhia a todos de uma forma tão especial, que aquelas pessoas se sentiam atraídas a ele.
Todos aqueles que buscavam Jesus encontravam uma força inexplicável, se sentiam amados verdadeiramente, encontravam mais ânimo, mais força para as lutas, começavam a ouvir sobre o reino de Deus, que eles não compreendiam muito bem ainda, mas aquela voz de Jesus, que carregada de tanto amor, de tanta verdade, mexia com os sentimentos mais íntimos daquelas pessoas e elevavam aquelas pessoas a um reino que elas não saberiam explicar, a um reino de luz que as aguardavam para o futuro. E Jesus dizia àqueles sofredores: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que maravilha deve ter sido ouvir isso de Jesus. Que maravilha deve ter sido estar ao lado desse Espírito tão luminoso, tão amoroso. Então, amigos, neste momento, lembremos que Jesus nos convida a todos para buscá-lo, para encontrar forças novas, para encontrar consolo e descanso para nossas almas cansadas. Buscar Jesus é encontrarmos o Mestre no seu Evangelho. Emmanuel diz que Jesus está vivo no Evangelho. Ele está ali a conversar conosco. Nos momentos de aflição, abramos o Evangelho e ouçamos a voz do Cristo a nos convidar para suportar um pouco mais, para confiar um pouco mais, que o Pai cuida de nós e Jesus é o representante de Deus na terra, a nos envolver com esse amor tão puro. E em Jesus encontraremos a força necessária para superar qualquer adversidade, qualquer problema mais difícil da nossa vida. Então, assim, possamos conversar com Jesus e agradecer a Ele. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, pelo Teu amor imenso por toda a humanidade. Obrigado, Jesus, por esse Evangelho de luz que nos ofertastes. Obrigado, Senhor, pela Tua vinda até nós, nos ensinando o caminho do reino de Deus. E muito obrigado, Jesus, por mais este momento que estivemos reunidos em Teu nome. Permita, Senhor, que os Teus mensageiros de luz derramem sobre todos nós da Tua paz, do Teu amor, nos fortalecendo, abençoando essas águas que aguardam e amparando a todos aqueles que estão aflitos, aqueles que pedem aqui pelo amparo, que todos recebam nesta hora essa luz do alto, que assim seja. Muito obrigado, meus amigos, minhas amigas, por mais este momento aqui juntos. Minha gratidão a todos vocês que compartilham comigo desses momentos de estudos. Muita paz, muita luz, muitas bênçãos do alto. Que o lar de vocês tenha esse amparo do alto, essa proteção divina. Que tenhamos todos nós uma noite abençoada, que possamos prosseguir com muita coragem, com muita disposição, com muita alegria, sempre buscando o caminho renovador do bem. Deixemos de lado as falsas ilusões do mundo,
dos interesses, das vantagens que a matéria oferece. Busquemos acima de tudo o reino de Deus e sua justiça, porque tudo mais nos será acrescentado, como disse Jesus. Obrigado, Romilda, Débora, muito obrigado a todos aqui no Facebook, pelas mensagens tão carinhosas de sempre. Deus retribua a todos, Márcia Lima, Ercília Machado, Cláudia Gonçalves, Zuleide. Meu abraço, meu carinho a todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, o meu abraço fraterno.